livro de Lucas, capítulo 21, versículo 19, tem a declaração: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E o termo perseverança ali em algumas traduções está pela vossa paciência. Ganhareis a vossa alma. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 35, tem um dos momentos mais emocionantes da vida de Jesus. Versículo 35. Está errada a referência aí? Vamos abrir aqui. João 11, 35, perdão. Aleluia. Jesus chorou. Eu acho que quanto mais idosa a humanidade é sobre a face da terra, mais novos são os princípios bíblicos para serem vividos por essa humanidade. Pela vossa paciência ganhareis a vossa alma. Essa colocação de paciência e perseverança com conquista da alma é cada vez mais difícil na nossa geração, porque cada vez menos nós temos tempo para a nossa alma, e ela nos prejudica tanto com as suas falências diárias, mas cada vez menos o ser humano está mais voltado para fora, para o extraordinário, do que para o ordinário. Está aí o volume de informações na palma das nossas mãos. Estão aí os milhares e milhares de avanços tecnológicos acontecendo todo dia. E esse conceito tão antigo, ele se torna mais novo para nós. Porque quando foi escrito, quando ele foi informado pelo Senhor Jesus, na vossa perseverança conquistareis a vossa alma. Jesus estava querendo dizer que nós precisamos ter sensibilidade, que nós precisamos ter verdadeira contemplação. E essa situação na vida do Senhor Jesus, quando ele chega ali em Betânia, o seu amigo Lázaro está morto, e ele chora diante do túmulo, mostra que o Senhor Jesus era um ser humano que sabia contemplar e ter paciência, que ele sabia viver cada situação, e que ele não temia adentrar pelas noites escuras dos seus sentimentos e manifestar a sua verdade para que quem quisesse ver. E eu estava lendo um dia desse uma história interessante de uma senhora na Suíça antiga, no período medieval das guerras. Ela era viúva, e esse texto que eu li, essa história que eu li dessa senhora me fez meditar muito em relação a toda essa questão de conquistar a alma através da paciência, de ter sensibilidade, de viver o que verdadeiramente sentimos, de dar vazão para os nossos sentimentos, para alcançarmos as conquistas. E essa mulher era uma mulher contemplativa. Ela era viúva, o seu marido tinha morrido, era um homem que trabalhava na terra, agricultor, e ela tinha um filho, e aquele filho era o seu arrimo, sustentava a casa. E um dia, o filho dela ganhou uma égua, um cavalo lindo, e todos disseram: olha, que bênção. E ela disse: quem te garante que isso não é uma maldição? E todo mundo via bênção, porque ele tinha recebido um presente. Passados-se uns dias, aquela égua fugiu. E a égua, naquela época, valia como se um carro zero fosse hoje. E o povo da região disse: ó, que maldição. E ela disse: o que te garante que isso não é uma bênção? Passaram-se os dias, a égua voltou, trazendo consigo um grande azalão, um cavalo de corrida, e com o bucho cheio. Ou seja, agora são 3 cavalos e um azalão. E todos disseram: ó, que bênção. E ela disse: quem te garante que isso não é uma maldição? Passaram-se algumas semanas, o seu filho foi andar naquele azalão. O que aconteceu? Caiu do cavalo.
E todos disseram, ó que? E ela disse, o que te garante que isso não é uma bênção? E aquele menino quebrou a bacia. E com a bacia quebrada, ele ficou entrevado na cama. Ele ia recuperar, mas ele ia ficar 1 ano, 7 meses. Estourou uma guerra. E todos os jovens do vilarejo foram para a guerra. E o filho dela, que era arrimo de família, não foi para a guerra porque estava com a bacia quebrada. O que te garante que o que te parece uma maldição não é uma bênção? O que te garante que o que te parece uma bênção não é uma maldição? Nada nos garante. A contemplação, através das adversidades da vida, o olhar além do que se vê, os normais, é exercitado por aqueles que são espirituais. E quando nós somos espirituais, nós temos um relacionamento com Jesus, que vai além do que os olhos podem ver, que vai além do que as situações psicológicas nos provam, que mudam as estações da vida por meio de uma ação do Espírito entre nós. E nós precisamos desenvolver entre nós, dentro de nós, essa vida contemplativa, querido. Não é a vida do ermitão, que vai para dentro da caverna e larga todas as suas atividades e fala, agora eu sou monge. Não é por aí. Mas é um filtro na sua alma, que observa as situações. E esse filtro se chama os princípios de Jesus dentro de mim. Senhor Jesus, o que Tu queres gerar em mim através disso? Senhor Jesus, como o Senhor quer que eu me posicione dentro dessa circunstância? Saia do eu sou, do eu posso, eu vou fazer. E coloque-se dentro do eu dependo, eu preciso, e eu sei que Ele pode todas as coisas na minha vida, e logo posso tudo nele, Ele em mim, eu nele, Ele é a esperança da glória, e a minha vitória é Jesus vivendo em mim. Se você pode aplaudir ao Rei Jesus, você aplaude. Porque quando entramos nessa expectativa de vida, nós começamos a desenvolver uma paciência contemplativa. Não é a covardia, nem o comodismo, de eu vou deixar rolar para ver o que dá. Não, não é isso. É de ter uma paciência e esperar no Senhor, e saber que o quadro da nossa vida é definido por aquele que tudo pode. E nós só podemos isso, queridos, se nós desenvolvermos sensibilidade emocional. O Senhor Jesus chegou ali em Betânia e o seu amigo tinha morrido. E as pessoas estavam ali desesperadas. E várias interpretações nós podemos ter para qual foi a demanda das lágrimas de Jesus. Eu já interpretei e preguei de diversas formas, e entendi e estudei, e muitas são aceitas, respeitando os princípios das regras de interpretação. Mas fato é, fora toda a interpretação bíblica, Jesus chorou porque o seu amigo morreu. Jesus tinha amigos. Jesus desenvolvia relacionamentos. Jesus liberava a emoção e recebia a emoção. E esse é o segredo da sensibilidade. Nós precisamos desenvolver essa sensibilidade dentro de nós, queridos. A corrente do rio da nossa geração está nos arrastando a toda velocidade para a insensibilidade. Para não olharmos em momento nenhum para dentro de nós, e muito menos para filtro. O que eu penso sobre você é a verdade. Nós nos tornamos juízes. Nós olhamos a linguagem corporal das pessoas e falamos, ele está com raiva de mim. Ele está pensando, ela está pensando isso ao meu respeito. Essa atitude foi para me prejudicar, porque nós nos tornamos o centro do universo.
É o que nós aprendemos desde o jardim de infância. Eu não estou te acusando, eu também sou parte dessa geração. Por isso eu disse, quanto mais idosa a humanidade é na face da terra, mais novos são os princípios bíblicos para serem vividos. Porque há 2000 anos atrás o mundo tinha mais sensibilidade e emoção do que hoje. E o Senhor Jesus nos prova isso, derramando as suas lágrimas. Há pouco tempo atrás, o Papa da Igreja Católica, Francisco Argentino, fez uma declaração que saiu em manchete mundial como uma grande polêmica. Ele disse: Jesus morreu como um fracassado. E muita gente desceu o bambu, desceu a lenha na declaração dele, sem tentarem entender o enredo daquela declaração. Eu tive um pouco de curiosidade e fui saber por que um homem que estudou tanto falou isso. E eu entendi por que ele falou. Ele estava querendo dizer que o Senhor Jesus não era um triunfalista. E para Jesus não importava morrer como vencedor ou como derrotado. O que importava para Jesus era encontrar o centro da emoção humana. Porque a transformação da nossa vida não acontece através da nossa razão, mas sim da nossa emoção. E quando você começar a se respeitar um pouquinho mais, você vai sair desse caminho do triunfalismo e vai entrar no caminho que aos olhos da humanidade é um caminho de derrota, é um caminho de perda. Mas o que importa não é o caminho, é aonde ele leva. E se para chegar ao céu nós precisarmos passar por uma estrada apertada, que nos incomoda, que nos tira, em lugar de acrescentar muitas vezes, por esse caminho nós vamos andar em lágrimas e choro, porque quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Esse caminho é inerrante, mas a nossa natureza não quer andar por ele. E por isso você e eu temos que começar a exercitar todos os dias disciplinas de contemplação. E quais são as pautas e as demandas para isso? Ora, a demanda da senhora suíça da idade medieval era a égua do filho, que chegou, que foi, que voltou. Quais são as suas demandas? Por qual circunstância você tem passado? Você tem resposta para tudo? Então admita: sozinho eu não consigo. Reconheça: eu não entendo o que está acontecendo. Declare: eu não gosto do processo que eu estou vivendo. Eu preciso desesperadamente da sua ajuda, Jesus. Queridos, nós somos conduzidos num caminho de tanto triunfalismo que até para admitir para Jesus as nossas fraquezas, às vezes a gente tem dificuldade. Pense nas suas orações. Qual foi delas que você chegou para Jesus de cara, assumindo as suas falhas? Senhor, eu sinto isso. Senhor, eu detesto fulano. Senhor, eu não suporto tal situação. Senhor, eu não aguento mais essa enfermidade. Eu não acredito que eu vou ser curado. E chora, e chora, e chora, e reconhece que está tudo errado. Mas muitas vezes nós oramos: Senhor, embora meu irmão esteja todo errado, eu amo porque eu tenho que amar o meu próximo. Senhor, embora essa enfermidade esteja consumindo o meu corpo, eu quero dizer para o Senhor que ela não está nem me tocando. Nós colocamos tudo no politicamente correto, para enquadrar o Espírito Santo, para mostrar para Ele que nós somos bons como Ele quer. Ei, Ele sabe que nós não somos bons. Por isso Ele morreu na cruz para nos salvar. O fato de admitir que somos humanos, limitados, fracos, não nos faz indignos do amor do Senhor. Pelo contrário, ali
o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se você recebe o poder perfeito do Senhor, glorifique o nome dele. Diga: eu preciso de ti, Jesus. Diga: eu não entendo isso, Jesus. Meus amados, a graça de Deus não é compreensível. Nós compreendemos a graça quando ela é pauta das nossas conquistas. Ou seja, o Senhor me perdoou, Ele não vai me destruir, então a sua graça me basta. Aí a gente entende. Mas quando nos prejudicam, quando nos roubam, quando nos assaltam, quando nos ferem, quando matam aqueles que nós amamos, a gente não entende a graça de Deus salvando aquele que tanto nos prejudicou. E nem devemos entender. A proposta do Espírito Santo não é para que você entenda, é para que você chore aos pés da cruz. E muitas vezes dizendo: eu não entendo. Se preocupa não. No céu nós vamos ter tempo para entender, porque lá é o nosso objetivo. Se nós desenvolvemos essa vida, nós vamos começar a nos assemelhar com Jeremias, o profeta chorão. Nós vamos começar a nos assemelhar com Jesus, aquele que abraça o leproso. Mas não é um abraçar um leproso numa visão de teofania. O Deus que é intocável diante dos homens é o que abraça o leproso sofrendo o risco de ser contaminado. A coisa muda de figura. O Jesus que não tem medo de macular a sua reputação de Messias, quando chora diante da sepultura do amigo. Em quantos velórios de bons crentes eu já fui, que pais não se davam direito de chorar diante da sepultura do seu filho, e que até pregavam sermão no enterro de mãe, de irmão. Peraí, enterro de quem eu amo é momento que eu preciso e posso chorar, porque ainda sou ser humano. Mas a religião nos arrasta à corrente das águas da nossa geração, e quer proclamar em nós o slogan de super-homem: aquele que salva todos. Nós não salvamos ninguém, queridos, nem nós mesmos. E é só entendendo isso que nós vamos fugir das correntes invisíveis de Satanás. Olha o que está registrado aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Só esse, Jaime. Volta no 34. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha como um improviso e um laço. Qual é esse dia? É o dia da volta de Jesus, é o dia do arrebatamento. E como encher os nossos corações de tantas coisas, coisas que fazem bem. Eu vou te fazer uma afirmação: as maiores besteiras no que tange a compras que você já fez, ou você estava em êxtase de adrenalina muito feliz, ou você estava em déficit de adrenalina extremamente depressivo. É a hora que você comprou o carro que você não tinha condições de pagar 60 infinitas prestações. É a hora que você estourou todo o limite do seu cartão e ainda pediu do seu irmão, do seu primo, da sua mãe, emprestado. É a hora que você encheu a sua vida de coisas e de embriaguez. Glutonaria é aquilo que enche o estômago,
Mas na sua existência não tem só estômago patológico, não, tem estômago emocional também. Embriaguez não é só aquilo que deixa o homem tonto, não, é aquilo que tonteia a alma. E quando a alma não tem coragem de adentrar as noites escuras que vêm para todos e chorar as suas lágrimas, sabe o que ela faz? Ela se embriaga e ela comete glutonaria. E o Senhor Jesus avisou isso. Tenham cuidado que essas coisas não vos sobrevenham. Que quando essas coisas vêm sobre nós e acumulam dentro de nós, nós nos tornamos viciados nessas coisas. E se nos tiram as coisas, nós queremos tirar a vida, porque sem coisas a vida perde o sentido. Não é essa vida contemplativa que Deus tem para você. Tenha você tudo ou não tenha você nada, você está contemplando onde Jesus quer te levar através disso, porque Ele é a esperança da sua vida, Ele é a alegria do seu coração. E muito interessante que o Senhor Jesus falou isso, e terminando de falar isso com seus discípulos ali do lado, dentre eles Judas Iscariotes, Jesus foi para o monte orar, sozinho. E olha o que acontece no capítulo 22, na sequência do 21, 34. Capítulo 22, a partir do verso 1, Jair. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Contemple esse texto. Vamos entender o que diz por trás das palavras. Jesus fala: tenham cuidado, para que a glutonaria, a embriaguez, as coisas não encham a sua vida. Vai para o monte orar. Quando ele vai, os fariseus e sacerdotes estão conversando de como iam pegar Jesus. E o texto diz que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás tenta entrar no seu coração e no meu coração a toda hora. Quando a gente olha, a gente vê aquela linguagem do evangeliquez. Possuiu, o diabo possuiu Judas. Queridos, o diabo tanto não possuiu, que Judas chegou com um negócio para propor para os fariseus. E ele disse para os fariseus, para os sacerdotes, que ele queria dinheiro para entregar Jesus. O que nos prova isso é o versículo que diz: e eles convieram, concordaram com a proposta do original aramaico do termo convenir. Então Judas chegou com uma proposta. E qual era a proposta de Judas? Dinheiro. E o que Judas era no ministério de Jesus? Tesoureiro. E o que o próprio Jesus falou de Judas? Que tendo ele a sacola, tirava dela o dinheiro. E Jesus não falou nada. Porque Jesus tinha a esperança da redenção daquele homem. O que Judas vinha sendo? Um triunfalista. Que quando Jesus estava dando o seu sangue, o seu suor pelas vidas, ele estava lucrando em cima do ministério de Jesus. Está assim por aí, ó. Gente boa, acompanhada de gente tenebrosa. E ele não se satisfazendo, queria mais, queria mais, queria mais.
Você não vai pegar Judas chorando nem na hora que ele subiu lá na árvore para se suicidar, porque ele era insensível. Para Judas entregar Jesus para os sacerdotes era só um negócio, porque o coração dele estava cheio de coisas. Satanás só teve que julgar a pranchinha dele em cima da onda, aquela perfeita, que até eu consigo surfar, e surfar em cima da onda. Satanás entra no ambiente que lhe é atrativo. Se tiver contemplação no seu coração, se tiver Espírito Santo dentro de você, se tiver contemplação de Deus dentro de você, Satanás pode até tentar entrar, mas quando ele olhar lá dentro, ele fala: eu não suporto esse nível de glória, estou saindo daqui. Mas quando ele olha e vê soberba, ódio, rancor, usura, julgamento, vaidade, manipulação, ativismo, ele fala: lá já está fervendo, eu estou quente, vou entrar, vai explodir. Deixa o Espírito Santo controlar sua alma, querido. Judas queria dinheiro. Será que o dinheiro pode ser comparado a um Deus? O Senhor Jesus fez esse recorte: vocês não podem servir a dois senhores. Ou servirão a Mamon, ou servirão a Deus. Não podem servir a Deus e as riquezas. O dinheiro é um Deus, e tem muitos servos do Deus dinheiro povoando os cultos das nossas igrejas. Que eu e você não sejamos um desses, para que nós possamos discipular uma geração. Porque o dinheiro nos faz nobres até dentro dos ciclos religiosos. E será que essa nobreza é a nobreza da verdadeira contemplação? Ou será que é a nobreza das conquistas humanas? Melhor coisa é dar do que receber, de posse de um coração verdadeiro. Porque quando damos e somos enobrecidos e aquilo toma conta do nosso ego, nós queremos assinar o nosso nome em cima de tudo que nós fazemos. Por isso o Senhor Jesus disse: o que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Esse filtro está avaliando as nossas motivações toda hora. Por isso que cristianismo não é religião. Religião é o que vem de fora para dentro. Eu não estou dizendo que a religião seja ruim, não. Tem religião ruim, tem religião boa, que nos leva para a contemplação verdadeira. Depende do que nós fazemos com ela. Mas Jesus Cristo é o objetivo da religião, que é nos levar para junto de Deus, através de Cristo vivendo em nós a esperança da glória de Deus. E Judas foi reprovado, porque ele não teve a capacidade de viver o que está aqui registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas igrejas, e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo do que vocês peçam. Judas não conseguiu viver isso, estando e caminhando do lado de Jesus. Ei, isso tem que servir de um grande alerta para nós. Será que nós temos contemplado a vida de Deus mesmo com todo o exercício religioso que fazemos? Ou será que estamos recebendo informação para nos tornarmos cada vez com uma reputação melhor entre a cristandade?
Cuidado, meu amado. O triunfalismo te afasta de Deus, mesmo dentro da igreja. Não seja um desviado dentro da casa do Pai. Que eu não seja um desviado dentro da casa do Pai. Porque a aparência não enquadra o Espírito Santo, não. E o grande objetivo disso tudo é quebrar as cadeias que nos prendem. Porque quem sabe chorar as suas lágrimas diante de Deus e derramar as suas emoções diante de Deus, vive o processo do derramamento. E esse processo é tão importante que lá no céu, no Apocalipse, um anjo vem com uma taça de incenso que contém as orações dos santos. Será que essas orações dos santos são pedido de carro, pedido de casa, de libertação, de cura, de vitória? Ou será que essas taças contêm os segredos do coração dos santos? Os pedidos são como pombo correio, vai e vem com a resposta. Os segredos do coração ficam guardados em Deus. Ei, será que Deus sabe quem é você? Será que Deus te conhece? Entenda o paradoxo. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos. Então para que Ele manda a gente fechar a porta do quarto para orar? Porque na oração Ele não quer saber de pedido. O pedido Ele já sabe. Ele quer saber de como você está através daquilo que precisa a sua alma. E será que a gente sabe falar para Deus? Ou será que somos mobrais espirituais? Eu me lembro que quando eu era criancinha, eu aprendi uma oração na melhor das intenções, mas daí a pouco eu falei, não, mas não está certo orar desse jeito. Que oração continha? Pede para o papai do céu abençoar papai, pede para o papai do céu abençoar a mamãe, pede para o papai do céu para você não fazer xixi na cama, pede para o papai do céu não deixar nenhuma baratinha, dar uma beliscadinha, não sei o que. A gente comia bala, né, dormia com a boca meio suja de bala, não escovava os dentes, menino, né? Então baratinha não podia. Eu me lembro, eu era tinhoso. Eu falei, ô tia, é só isso que é orar? Confrontei a tia lá na salinha. E descobrimos, desde cedo, que orar não é só pedir. Orar é derramar o coração. Tem um amigo te esperando dentro do seu quarto. E se você ama esse amigo, aplaude e glorifique a Ele. Como Ele sabe do que precisamos? Jesus sabia exatamente o que iria fazer com Lázaro, mas mesmo assim Ele chorou, porque na sua paciência Ele conquistou a sua alma. Queridos, a ressurreição de Lázaro foi uma bênção para Marta e Maria, mas foi uma libertação para a alma de Jesus. Você está falando que a alma de Jesus precisou de libertação? Eu não. Ele falou através das suas lágrimas. Porque os triunfalistas não precisam de chorar. Eles podem. Eles fazem a campanha, o jejum, as madrugadas e conquistam as suas vitórias. Então, me sigam. Porque eu sou o cara. Já morreu há muito tempo, só não descobriu. Devemos jejuar, devemos fazer campanha, devemos orar, mas colocando na cara quem somos de verdade, dependentes da misericórdia de Jesus. O que manda não é a estrada, é o carro que passa pela estrada. João 11, a partir do 35.
Jesus chorou. 36. Disseram então os judeus: vede como o amava. Aquilo que praticamos fala por nós mais do que as nossas atitudes. Jesus não vivia enfiado dentro da casa de Lázaro, não. Ele não tinha nem tempo para isso. Se você olha as passagens de Jesus por Betânia, são 3. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele desceu de Betânia. Quando ele veio ressuscitar Lázaro, porque ele foi chamado por Maria e por Marta, e mesmo assim, antes de vir, ele foi ressuscitar a filha de Jairo em outra cidade. Demorou 2 dias a mais, depois voltou em Betânia, ressuscitou Lázaro. E quando ele está subindo para o céu, na sua assunção, que ele diz para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. 3 passagens na velocidade da luz por Betânia. E você não vê Lázaro participando dos milagres de Jesus. Você acha que o escritor bíblico ia deixar de colocar um registro desse? E Jesus curou o cego, Bartimeu e Lázaro. Aquele que Jesus ressuscitou estava do lado. Por que ele não registrou? Porque Lázaro não estava lá. Eles não viviam um dentro da casa do outro, não. Mas eles desenvolveram discernimento de espírito. Jesus sabia quem era Lázaro. Porque embora os momentos de Lázaro com Jesus tenham sido poucos, nesses poucos momentos, Lázaro não deixou uma lista de pedidos. Ele deixou os segredos do seu coração. Vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que esse não morresse? Óbvio. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, lhe disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Pretérito perfeito, não presente nem futuro. Não me ouves, nem me ouvirás, mas me ouvistes. No momento das suas lágrimas, Jesus já tinha derramado o seu coração em espírito, dizendo para Deus: eu quero que ele volte a viver. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Por conhecer os segredos do nosso coração, e por nos ensinar a derramar diante dele os segredos do nosso coração. Meu amado, Deus não orquestra as tragédias humanas, não. Mas Ele pode fazer obras tão grandiosas na vida daqueles que o contemplam de verdade, usando como matéria-prima tais tragédias, que quando nós passamos pelos vales e olhamos para trás, nós dizemos como José do Egito: para a minha destruição vocês me jogaram na cova, mas para a preservação da nossa vida, Deus me trouxe ao Egito. As patas do diabo pensam que estão te empurrando nas covas, mas as mãos de Deus estão te conduzindo para os lindos cantos de vitória. Eu e você precisamos aprender, não é a pedir, mas é a contemplar, porque Ele sabe daquilo que necessitamos, antes mesmo que peçamos. Não deixe essa geração transtornada fazer você um produto do meio. Eu estava vendo uma reportagem anteontem,
E eu me escandalizei com a morte. A gente vê tanto que a gente para de se escandalizar, mas essa foi muito ignóbil. Uma mulher parou na porta do seu estacionamento em Macaé, e a outra parou atrás. E ela perguntou o negócio ao porteiro e gastou mais 2 minutos. O portão fechou. A de trás começou a, como uma metralhadora, desferir palavrões. A da frente saiu do carro, respondeu à altura. Corações vazios, cheios de porcaria, vazios de Deus, cheios de dinheiro, entende? Embriaguez da alma, entende? 2 carrão. A de trás saiu, foi bater boca com ela, tirou um estilete da boca e 2 riscos na pintura do carro da frente. A da frente agarrou no cabelo da de trás e tudo filmado pela câmera de segurança. Quando eu era pequeno, era só homem que fazia umas coisas ridículas dessas. Briga. Mulher não fazia isso. Hoje em dia não existe isso mais, né, gente? A sociedade está tão nociva. E aí, na briga, a que estava com o estilete na mão, passou o estilete para cá, para lá, pegou no peito da que estava no carro da frente e no braço. Ela largou a outra, entrou no seu carro, que doeu, né? Entrou para dentro do condomínio, 30 metros à frente, caiu na frente, com a cara no volante e morreu. A ponta do estilete penetrou 7 milímetros na caixa torácica aqui no peito. Lesionou o coração. E a mulher morreu. E aí o marido falando, era uma mulher boa, era uma mãe. Queridos, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se nós não tivermos em Jesus, quando Satanás tentar pular para dentro do nosso coração, ele acha lixo o suficiente para morar lá dentro. Mas se nós contemplarmos Jesus, o que parece que é tragédia, destruição e lixo, será usado como matéria-prima para que Deus produza grandes testemunhos na nossa história. O que te garante que isso não é uma bênção? Se coloque de pé nesse momento.